Amado seja por toda parte o Sacratíssimo Coração de Jesus, eternamente. Olá, eu sou o Padre Elinaldo, sou missionário do Sagrado Coração e vou apresentar a vocês hoje a história do Beato Pedro Turot, que é natural da Papua Nova Guiné, é o primeiro beato daquele país e também o primeiro beato ligado diretamente à nossa congregação. Foi morto, martirizado por tropas japonesas no período da Segunda Guerra Mundial por sua corajosa defesa do matrimônio cristão. É uma história que vale a pena conferir. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal dos Missionários do Sagrado Coração. Curta, compartilhe essa história, siga-nos no YouTube e venha conhecer a história desse beato e muito mais sobre a nossa espiritualidade, sobre o nosso carisma. A nossa história se passa na Papua Nova Guiné, que é um país do continente da Oceania. Ela ocupa metade da ilha de Nova Guiné e assim faz fronteira terrestre com a Indonésia. Há ainda um conjunto de ilhas, de arquipélagos que fazem parte desse país e fazem fronteiras marítimas com os estados confederados da Micronésia, da Melanésia, faz fronteira também com a Austrália. É de fato um lugar bem distante, a gente poderia dizer do outro lado do mundo, e com muitas particularidades. É um país, aquela região toda, é uma região muito diversa. Lá existem mais de 800 dialetos oficiais, diferentes tribos e povoados que se distinguem muito na sua cultura, no seu modo de viver, de se relacionar. É nessa região que acontece a nossa história, que começa aqui com o primeiro anúncio do Evangelho. Aquela região, ela já foi objeto de evangelização da congregação dos maristas e dos jesuítas, que eram congregações na época muito conhecidas pela sua atuação missionária, mas que não conseguiram, por diversos motivos, se manter no regime, se manter na evangelização daquele país. E em 1882, os missionários do Sagrado Coração já estavam trabalhando naquela região e tiveram bons frutos. A congregação foi responsável e é reconhecida ainda hoje como aquela que evangelizou o continente da Oceania e seus diversos países. Em 1882, os primeiros missionários do Sagrado Coração chegaram ao povoado de Matupiti e chegaram também e apresentaram o Evangelho à aldeia de Hakunai, cujo chefe, o líder, era o senhor Ângelo Tupuia. Para surpresa de todos, este líder acolheu a mensagem do Evangelho, se converteu, pediu para ser batizado ele e toda a sua família. E seguindo o seu exemplo, várias pessoas daquela região também se batizaram. O senhor Ângelo Tupuia teve 6 filhos. 2 desses morreram ainda muito jovens, crianças ainda. E os outros estavam vivos, faziam parte da aldeia, e destacava-se entre eles o jovem Pedro Turot. Pedro Turot destacava-se tanto pela sua energia, pela sua participação na comunidade, mas de modo especial pelo seu interesse religioso. Vejamos, na nossa realidade, já não é mais tão comum que as crianças se envolvam com as coisas da igreja e tenham grande interesse. A gente fica feliz quando encontra uma criança assim, que se interessa, que participa da catequese. Agora imaginem isso numa região que nunca tinha recebido o anúncio do Evangelho. Isso causava um destaque, uma alegria muito grande para os catequistas e para os missionários. As crianças eram livres, normalmente eram os adultos quem acolhiam a mensagem, que se convertiam, que se batizavam e que aderiam à fé. Mas essa criança, Pedro, ele sempre manifestou interesse,
se destacava na escola missionária. O seu caderno de atividades tinha sempre uma oração, a oração do dia. Então ele manifestava assim, um interesse, uma proximidade muito grande com as coisas da religião. E continuou assim se desenvolvendo. Muito cedo ele fez a sua primeira comunhão. E depois disso continuou a ajudar os padres como coroinha, como acólito. E ser muito atuante na vida de comunidade, na liturgia, nas coisas da igreja, no seu povoado. Foi se desenvolvendo, foi crescendo, e de tal modo que aos 18 anos o pároco conversou com o seu pai, com o seu Ângelo, e conversou com ele sobre a possibilidade do jovem Pedro ser então sacerdote, ingressar no seminário, ser padre. Mas Ângelo achava que ainda era muito cedo para isso. Ele dizia assim: eu acho que ainda é muito cedo para que um dos meus descendentes seja sacerdote. Talvez eu tenha a alegria de ver um dos meus netos ou bisnetos ser padre. E conversando, eles entraram em acordo, chegaram à conclusão de que o Pedro seria um bom catequista. E entendamos aqui que naquela situação, ser catequista é uma coisa muito mais intensa do que é na nossa realidade. Na nossa realidade, a catequese é uma realidade comum, é uma realidade normal, né? Os catequistas acolhem as crianças, ensinam os valores do Evangelho, mas numa região missionária de primeiro anúncio, o ser catequista significa assumir uma liderança muito importante, muito próxima da missão mesmo de anunciar o Evangelho, de ser missionário. E assim, Pedro Torô precisava de uma formação mais densa. Ele foi enviado para a escola catequética dos missionários do Sagrado Coração, e lá ele recebeu uma profunda e sólida formação cristã sobre os valores da nossa religião, sobre a vida dos santos, sobre a Bíblia, sobre a teologia. Ele passou um tempo lá se formando. E nesse tempo ele teve a oportunidade de aprofundar a sua fé. A participação diária na Santa Missa fortaleceu ainda mais a sua espiritualidade. O conhecimento das coisas da igreja tornou a sua catequese, tornou o seu trabalho missionário futuro muito mais consistente. E assim, depois de alguns anos nessa formação catequética, ele retornou para o seu povoado e tornou-se um catequista muito respeitado. Ele assumiu a liderança que o seu pai tinha no povoado e uniu a essa liderança também a liderança religiosa, a liderança cristã. Tornou-se o braço direito dos padres missionários do Sagrado Coração que estavam naquela região. E por muito tempo desenvolveu o seu trabalho de catequese. Ele se casou, teve 3 filhos e tornou-se um respeitável pai de família. E assim continuaram a desenvolver os trabalhos religiosos e catequéticos naquela região. Até que chegou o período da Segunda Guerra Mundial. Em 1942, tropas japonesas invadiram aquele povoado por conta da Segunda Guerra Mundial e expulsaram os padres e os missionários de lá. A partir de então, Pedro Torô assumiu a função de principal líder religioso e continuou a incentivar que o povo se reunisse para celebrar a liturgia, para estudar a palavra de Deus, continuou a fazer catequeses sobre as coisas da igreja, sobre a nossa espiritualidade cristã, a presidir as celebrações, a partilhar a palavra de Deus com o povo. Embora inicialmente os japoneses não tivessem proibido o culto e as celebrações religiosas, com o passar do tempo eles intensificaram a perseguição cristã. Eles passaram a invadir, saquear e destruir as igrejas. Pedro Torô então começou a reunir o povo na floresta, em outros lugares que não eram conhecidos pelos japoneses. Chegou inclusive a construir uma outra capela
para que as pessoas pudessem se reunir. Uma das dificuldades que os japoneses tinham de dominar o povo era justamente essa unidade, uma das principais dificuldades que o povo japonês, que as tropas japonesas tiveram de dominar o povo, foi a diversidade de tribos e de povoados que eles tinham. E para acentuar isso e talvez para facilitar também que eles tivessem uma entrada melhor nos povoados, eles começaram a incentivar a prática da poligamia. Recordemos, a Igreja Católica professa a fé que o matrimônio é uma união indissolúvel e eterna, única de um homem e uma mulher. Dito isso, as tropas japonesas incentivavam que um homem, que um marido, poderia ter mais que uma esposa. E é claro, algumas pessoas do povoado gostaram dessa ideia e começaram então a construir outras famílias. E os japoneses, através disso, conseguiram uma entrada mais fácil nos povoados, conseguiram dominar melhor os povoados por conta dessas confusões. Pedro Tupuia continuou resistente e exortando muito o povo sobre os valores da família. O catequista Pedro Turu se viu forçado a afirmar: nunca falarei o suficiente aos cristãos sobre a dignidade e a grande importância do sacramento do matrimônio. Chegou mesmo a tomar uma posição contra o seu próprio irmão, que tinha aderido publicamente à prática da poligamia. A sua mulher começou a temer a sua oposição às tropas japonesas. Temia que ele fosse preso, temia que ele fosse morto. E ele respondia da seguinte forma: se eu tiver de morrer pelo reino de Deus, no meio do nosso povo, morrerei. Manifestando assim que não abriria mão da sua fé por nenhuma ameaça. Certo dia de 1945, enquanto plantava feijão no campo, Pedro Turu foi preso pelos japoneses. Saquearam a sua casa, destruíram muitas coisas religiosas, objetos religiosos que ele tinha guardado lá em segredo, e bateram nele, torturaram, para que ele confessasse que de fato era um líder religioso e que se opunha à bigamia, à poligamia. Foi colocado numa cela sem janelas, de onde ele era tirado só de vez em quando para tratar dos porcos. Certa vez, quando a sua mulher foi levar comida para ele, ela conversou e propôs que ele se apresentasse aos japoneses, prometendo que deixaria de ser catequista, que deixaria de falar contra a bigamia, se permitissem que ele fosse liberto. Mas ele disse assim: eu devo glorificar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo pelo meu povo. Pediu, portanto, que a sua mulher levasse para ele a sua cruz de catequista e permaneceu com ela até o fim. Nesse mesmo dia, ele confessou à mãe dele que os japoneses tinham enviado um médico para tratá-lo, mas ele não estava doente. Ficou muito desconfiado daquilo. No dia seguinte, um policial chegou a Hakunai e avisou: o vosso catequista morreu. Tinham enrolado um cachecol no seu pescoço. Estava vermelho, inchado e ferido. A julgar pelo cheiro, o médico tinha injetado nele uma porção de cianeto, um veneno. O veneno tinha funcionado lentamente e os soldados o estrangularam e transpassaram suas costas com uma espada. Nos 50 anos subsequentes à sua morte, o povo de Hakunai viu nascer pelo menos uma dúzia de sacerdotes e religiosos na Igreja Católica, nascidos filhos daquele povoado, inspirados pela história e pelo martírio de Pedro Turu. Em 17 de janeiro de 1995, o Papa João Paulo II esteve na Papua Nova Guiné e celebrou a beatificação de Pedro Turu. Na sua homilia, destacou o seu empenho, destacou o seu carinho, a sua defesa pelo matrimônio e pelos valores cristãos. De fato,
naquela região e em muitos outros lugares onde ele é conhecido, a sua defesa pelo matrimônio é a bandeira mais forte que se fala sobre ele. Também para os missionários do Sagrado Coração no mundo inteiro, ele é considerado como o nosso primeiro beato justamente pela sua ligação, pela sua formação, que foi toda bem próxima aos missionários. Até para a igreja oficial, ele é reconhecido como o primeiro beato da nossa congregação, dos missionários do Sagrado Coração de Jesus. Além dessa defesa do matrimônio, destaca-se também a defesa que ele fazia contra bruxaria, feitiços e outras práticas que eram comuns de serem acreditadas naquela região. Pedro Turot é então um grande exemplo para os nossos tempos. É alguém que a gente pode recorrer à intercessão e à oração, pedindo pela família, pedindo pelo matrimônio, pedindo pela defesa da fé, pedindo também pelas pessoas que são perseguidas por defenderem a fé. Uma coisa interessante desse beato, da gente estudar um pouco, conhecer um pouco da história dele, é que a gente pode fazer algumas analogias. Primeiro, percebamos que, como São Paulo, Pedro Turot exerce a sua catequese, exerce o seu testemunho cristão também na prisão. É na prisão que ele percebe que a sua vida corre risco. E é na prisão que ele chega à conclusão de que não vale a pena desistir da fé, de que ele quer manter viva e coerente a fé que recebeu, mesmo que isso lhe custe a perseguição. Outra coisa interessante que a gente pode perceber também é que na nossa congregação, o primeiro beato reconhecido oficialmente pela igreja não é nem o fundador, nem algum padre, nem os missionários que chegaram lá para anunciar o evangelho na Papua, na Nova Guiné, nem mesmo os irmãos, irmãs, enfim. O primeiro beato da nossa congregação é um leigo, catequista, pai de família. Isso quer dizer muito nos dias de hoje. Recentemente, nós celebramos o Ano Nacional do Laicato. E a gente tem o costume de pensar que a santidade é uma coisa que cabe mais facilmente aos padres, aos religiosos, que a santidade é uma coisa quase inalcançável para os leigos, para os pais de família. E essa história de Pedro Turot nos prova justamente o contrário. É justamente por ser leigo, catequista, pai de família, que ele testemunha a sua fé com toda essa força. E esse exemplo cabe a todos nós, ainda padres, ainda religiosos, ainda leigos da família Chevalier. Todos nós encontramos em Pedro Turot o exemplo de alguém que acolheu a mensagem do Evangelho no seu coração e de tal modo se entregou a ela que isso custou-lhe a vida. E o seu sangue foi derramado por Cristo pela fé. Como dizia Santo Inácio de Antioquia, nos primeiros séculos da Igreja, o sangue derramado dos cristãos rega as sementes de novos santos, de novos cristãos que estão na terra. Assim foi com Pedro Turot. Seu sangue fez produzir muitos frutos na terra de Papua Nova Guiné. Isso foi destacado pelo Papa João Paulo II na sua homilia. Em 1995, o Papa João Paulo II chegou a Papua Nova Guiné para celebrar a beatificação de Pedro Turot. E durante a sua homilia, uma das coisas que ele destacava era justamente essa defesa do matrimônio. Era justamente o fato de Pedro Turot ser um leigo catequista casado e defender o matrimônio e defender a sua fé. Essa é certamente a característica mais conhecida deste beato. E
a característica pelo qual ele é mais venerado. É também, inclusive, a inspiração que nós podemos pedir a sua intercessão, a sua oração. Quer rezar pela sua família? Quer rezar pelo seu matrimônio? Quer rezar pelo matrimônio de pessoas que você conhece e precisam da sua oração? Recorramos à intercessão de Pedro Turô. Ele, que morreu defendendo esses valores, certamente vai interceder junto de Deus por essas intenções. Peçamos então agora a bênção de Deus para que, inspirados por essa história, possamos viver com cada vez mais intensidade, com cada vez mais autenticidade a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do beato Pedro Turô, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus de amor e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amado seja por toda parte o Sacratíssimo Coração de Jesus, eternamente. Meus irmãos, fiquemos em paz e que a graça de Deus sempre nos acompanhe. Amém.